Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast Plus. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanz, Iago Botelho, o homem cravou tudo. Ele ganhou tudo, ele ganhou o Scoop, ganhou o W-Cup, ganhou um bracelete da WSOP. Eu falei, vem pra cá. Vem pra cá que eu Ganhou quero e ouvir essa história. ganhou entrevista no PokerCast. Ah, não, aí o seguinte, aí acontece o seguinte, eu fui descobrir que ele era de Belo Horizonte, eu não conhecia o jogador, e que joga lá do escritório de Eduardo 850, eu falei, tá maluco, velho, espetacular, E a história é sensacional, uma história daquelas de quem largou carreira de sucesso, Marcelo Lanza, para abraçar o pôquer, e a gente sabe que possivelmente a gente está entrevistando uma revelação daquelas bombásticas, que um dia a gente vai ter orgulho de falar. Pegamos esse malandro lá no começo da carreira dele e trouxemos para o PokerCast. Lembrando que o nosso programa é trazido a você pela H2Bet, pela SX Poker e pela GoStaking. perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercastplus@gmail.com, Instagrams e Twitters, @pokercastplus, @guicalil e @lanzamaia. 31 97518 9609 para entrar no nosso grupão do PokerCast. Tá rolando. Cara, hoje a turma tava com problema para instalar o Party Poker. Alguém lá tinha a resposta. Sempre alguém tem todas as respostas. É impressionante. Sempre alguém tem uma resposta, até para sacar, que normalmente é mais Exatamente. raro. Exatamente. Maravilhoso. E sempre alguém tem uma falhinha. Lembrando, esse telefone está na descrição do nosso programa. E vamos direto para a nossa sessão de notícias, Marcelo Lanza. Valendo! WSOP Europa, senhor. Exatamente. O Quem evento, ganhou? Quem o, ganhou é fã ve- demais. o evento número 1 é sacanagem, né, velho? Porque quem cravou o evento número 1 foi um jogador de futebol polonês, que eu fui lá ver em quais times que ele jogou. Ele jogou no futebol holandês para o Hevervier e Willem II, ou seja, não é nenhum grande jogador, não. O nome dele é Pavel Wojciechowski, mas quem deveria ter vencido, Marcelo Lanza, foi Martin Cabrel, que ficou com a 25ª colocação. Então, a WSOP Europa tem Martin Cabrel. Eu acho que vem bracelete daquele homem. O Brasil já começa a aparecer nos ITMs a partir do evento número 3. O Fábio Stange ficou em 36º de 811, num PLO, para uma forra de quase $4.000, 3 brasileiros ITM, e tivemos finalizado também o evento número 4. Então, 4 braceletes já foram, serão 15 no total. Boa sorte aos brasileiros. Bruno Jardas está de lá, agradeceu ao apoio em casa que ele está recebendo para poder voltar aos lives. Iago Savino também está lá. Então, a chance de bracelete e de forra é grande, Marcelo Lanza. Ele máximo, a turminha que resolveu encarar como é que é, mano? Chama Eita, peraí, só um a minutinho. cidade lá é Rosvadov, É Rosvadov. Rosvadov, Exatamente. agarrou o Vadov. Agarrou. E sabe quando você pergunta assim no susto, que aí bota pressão? Tá maluco. Que resolveu encarar Rosvadov, que há boatos que lá tem o cassino. Só tem o cassino, tem mais Só tem o nada. cassino, Só tem o exatamente. cassino. Então, GL máximo para tu. Pelo menos a Então, o turma ficou foco é o jogo. centrada, né? O foco é o Concentrada. jogo. Maravilhoso. Marcelo Zamanha Main Event da WSOP online, vencido por PCB, Benjamin Roll. Que homem maravilhoso, cara. Que impressionante, velho. O homem ficou em 8º colocado da edição de 2024, que em si já é um feito e tanto. Aí, esse ano, ele resolve, vai 5.961 entradas, 25 milhões garantidos foram explodidos, o prize pool total foi superior a 28 milhões de dólares. E, cara, eu fui assistir a mão final ali dele na stream, foi uma comemoração tão alemã. Ele só disse, fucking go, let's fucking go, we did it. We did Legal it. demais, cara, que homem. We did it live, né? Porque ele cravou ao vivo para a galera no streaming, né? Que homens maravilhosos que conseguem jogar pôquer em alto nível e cravar torneios, viu? Porque é um negócio difícil já é streamar. Streamar jogando é mais difícil ainda. E streamar jogando em alto nível é algo absurdo. Eu confesso que cada dia que passa eu vejo mais momentos e um pedaço das lives do Kelvin, que eu fico admirado com que homem maravilhoso é Kelvin também.
Mas, cara, com grátis máximo para essa galera. Máximo. BSOP solta a grade completa do Millions, Lance. Eu fiz uma coluna, mas mais de 100 torneios. O Bahia de US$ 500 mil. Vai ter Bahia de torneio de 50, de 100, de 150, de 250. Cara, que loucura. Aquela grade gigante de Mixed Games. Eu vou e colocarei cotas para vender no Go Staking, viu, Lanza? Eu tentarei ir. Confesso que eu iria. Eu sempre vou durante uma semana, mas eu não sei se conseguirei ir durante uma semana. Então, assim, provavelmente eu vou, nem se for passando, né? Eu saio daqui de Sorocaba, passo o dia lá e volto, mas talvez tenha azedado o meu caldo para engatadas maiores. Mas a Talvez porque você grade, fez um intercâmbio de um mês em Portugal. talvez, talvez signifique. Significa. Talvez signifique, talvez sim, talvez sim. Talvez tenha muito a ver com isso, inclusive. Mas, enfim. Só para saber, né, Lanzinha? Mas a grade tá maravilhosa, né? Que tá maluco. Eu olhei a grade, a quantidade de evento é uma coisa maravilhosa. Parabéns a todos os envolvidos. Eu, inclusive, recomendo, Lanza, o espectador ver a coluna que eu coloquei, porque eu li um dia de torneios, eu li um dia da grade. Cara, é inacreditável. Você fala, cara, como é que pode começar tanto torneio um dia só? Não, tem tanto torneio de Mixed e com nomes variáveis e diferentes que já está tendo discussão no grupo do I Love Mixed Games, que é a turma perguntando, essa modalidade aqui é qual? Só para saber. Olha que loucura, velho. Você ter uma ideia que nível que nós chegamos. E o lendário 20 Game Dealer Choice, né, velho? Que demais. Que demais, que demais. Vai ser sensacional, vai ser explosão máxima, com 100% de certeza. É isso. Vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é a sua casa na Suprema, a melhor estrutura para você que é jogador, para você que é dono de clube e para você que é agente, cara. Você vai para a SX Poker lá, você vai contar com apoio total, apoio de marketing, o saque e o depósito mais fáceis do mundo, cara. E a estrutura toda, além de apoiar o nosso PokerCast, né, Lanzinha? Qualquer coisa que acontecer lá na SX, a gente está aqui, a gente fala com o dono, então, moleza, moleza, bora para a SX, mude já. Vamos que vamos. Lanzinha, te falei que eu voltei para o jogo, voltei a jogar. O jogo continua uma delícia, o pot limit ao mar. E vamos que vamos. Entrevista de Iago Botelho. Com grande alegria, recebo aqui, antes de apresentá-lo, eu vou contar rapidamente a história. Em 2024, o homem crava o main event, medium do W Cup por US$ 442 mil. Aí, em 2025, ele vai e crava o main event, high do Scoop, para US$ 505 mil, vá somando. Esse ano, ele pega a maior glória do poker, o Bracelete, 48º do Brasil, cravou 800 no Limit Hold'em Ultra Deep Stack, US$ 159 mil, além da glória eterna. Eu vou dar uma conferida aqui que ele fez de poker ao vivo. Ele tem tipo 3 resultados na vida registrados no Random Mob, sendo que um deles é a cravada do Super High Roller do Enjoy Punta, US$ 182.235. Muito bem-vindo, Iago Botelho. Que presença ilustre, que alegria te receber aqui no PokerCast. Que ano, senhor! Salve, Carlinhos, obrigadão pelo convite, prazer estar aqui. E de fato, o último ano aí foi realmente surreal, né? As coisas aconteceram muito mais rápido do que eu imaginava que fosse acontecer. Cara, e surreal, talvez assim, um dos grandes anos da história do poker, né? Assim, porque eu vejo, né, muitos jogadores estourando, acontecendo. Aliás, o próprio Eduardo Silva, com quem você teve uma relação muito próxima ao longo da sua carreira, nós vamos falar disso. Eu o levo para a seleção mineira ainda como uma revelação do poker, e ele vira uma das maiores mentes do nosso poker. E, cara, realmente muito impressionante isso tudo que você fez. Parabéns, não só pelos resultados, também pelo bracelete. Agora, a sensação que eu tenho é que na hora que você chega no torneio, embicou é para cravar. É essa sensação que eu tenho também. Parece que eu tô sempre chegando no FT, eu tô entre primeiro, segundo em ficha ali, bem difícil.
E acho que é um padrão que eu reparei mesmo. Acho que isso acontece com maior frequência. Eu acho que eu caio dos torneios com mais frequência no início, né? Eu chego com menos frequência na reta final, mas quando eu chego ali, eu tô bem posicionado para ficar entre as primeiras posições. Então acho que é um padrão do meu jogo. E o que me leva até essas cravadas muito expressivas assim, mas ao mesmo tempo eu tô sempre no ferro, né? Eu nunca tô no topo do meu gráfico. Eu tô depois que eu cravo, eu já sei que vai começar aquela dar um swing, aquela descida, até cravar de novo. Então acho que é um pouco da peculiaridade do meu jogo aí. Que sensacional. Eu pulei a nossa pergunta tradicional de começo. Quem que era o menino Iago antes do pôquer? Cara, antes do poker, eu era um trabalhador normal. Eu tava, fiz faculdade na UFMG, sou formado em controladoria e finanças e trabalhei nessa área durante uns 3 anos, assim. Comecei fazendo um estágio aqui em BH, fui efetivado. Aí depois eu queria ir trabalhar no mercado financeiro de São Paulo, São Faria Limer, né? E demorei um pouco, mas consegui isso. E lá era um ambiente um pouco hostil, assim. Muitas horas de trabalho, tomava esporro o tempo todo. Trabalhava final de semana, madrugada adentro. E aí eu acabei pedindo demissão e fui trabalhar no Nubank. Aí, trabalhando no Nubank, foi no meio da pandemia, assim, era home office, eu fui morar em Itacaré, então tava tendo um vidão, assim, acordando cedo, indo no sofá, comendo bem, pô, tinha engordado durante esse processo aí de faculdade, trabalho, aí lá em Itacaré cheguei a perder 20 quilos nessa vida, e, tipo assim, muito menos hostil o ambiente, muito mais tranquilo, meu chefe, meus pares, mas mesmo assim eu não estava gostando do que eu estava fazendo e coincidentemente foi o ano que o Eduardo 850, que é meu amigo da época de colégio, assim, de adolescência, ganhou tudo que tinha para ganhar. Aí eu perguntei para ele se tinha alguma coisa para ganhar no poker ainda, ele falou que sim, mas que não recomendava não, que eu já estava ganhando um salário bom, eu já estava no estilo de vida da hora ali, que era muito arriscado. Aí passou uns dias, eu mandei mensagem para ele de novo falando que eu tinha pedido demissão. Ele me dá uma moral e é isso. Que coisa maravilhosa. Vamos falar um pouquinho antes do menino Iago. Quem que era o menino Iago? Quer dizer, qual que era o interesse dele? Porque, evidentemente, o senhor não estava surfando aqui na nossa Lagoa da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, correto? Menino criança, então, né? Exatamente. Não sei, eu sempre fui uma criança tranquila, acho que eu nunca dei problema pros meus pais com relação a nada. Meus melhores amigos de infância eram do meu prédio, então eu gostava muito de sair da escola e jogar uma bola, um gol-a-gol, esconde-esconde com a galera ali. Voltava pro prédio, nasci numa família de classe média alta aí de Belo Horizonte, então sempre estudei em colégio particular. E como meu pai é dono de academia, eu sempre fui muito chegado até a época da faculdade, né? Não mais em atividade física, malhava todo dia, alimentava super bem, esporte. Então, era isso. Sempre passava na média ali, nunca fui um excelente aluno, mas não mau aluno também, não estudava muito para passar, só prestava atenção nas aulas ali. O que tirava 60, eu parava de fazer qualquer missão que fosse. Justo, E, inclusive, né? e é E, isso. e no esporte, você era um cara competitivo? Quer dizer, você era um menino competitivo? Ah, acho que sim, velho. Eu gostava de jiu-jitsu. Jiu-jitsu foi pra adolescência, assim, que eu comecei, mas não gostava de perder, não. Eu era relativamente bom para minha faixa, assim, né? Quando eu era faixa branca, eu era um bom faixa branca, faixa amarela, era um bom faixa amarela, que dava trabalho para as faixas de cima, assim, né? O tênis de mesa também, já fui disputar um campeonato, é um mineiro entre colégios, alguma coisa do tipo, assim. Aí eu contratei um professor para me ensinar, queria ganhar, apesar de eu ter ganhado nada nessa etapa lá. E coisas que eu fazia na academia do meu pai, que assim, é um quarteirão da minha casa. A natação eu sempre fui obrigado a fazer desde criança, assim, até uma certa idade. Então eu ia mais por obrigação, não fazia questão de ser muito bom, não. Mas aí quando eu comecei a malhar,
Lá para dos 13 aos 18 anos eu malhei praticamente todo dia, assim. Aí era, tipo assim, qualquer brechinha que eu tinha, eu ia lá malhar, porra, de querer comer certinho, meus amigos tudo comendo coxinha no recreio, eu comendo iogurte com barrinha de cereal fitness. Então era uma. Não tem muito a ver com competitividade, mas um foco ali no que eu estava fazendo, né? Que bacana. E o Dudu me conta que quando vocês começam um home game quando estavam ali estudando no ensino médio. É ensino médio que chama fundamental? Foi no ensino médio, os home games, acho que Médio. foi no primeiro ano do ensino médio. Perfeito. Um home game que tirou recentemente do pool do poker internacional alguns milhões de dólares, somando o resultado seu e do Dudu. Tinha mais alguma piranha master no home game? Como é que começa essa história do poker lá no Santo Agostinho? No Santo Agostinho começou, acho que às sextas-feiras. Não sei quem descobriu o jogo. Eu lembro que eu já sabia as regras porque eu jogava de moedinha com o pessoal que morava no meu prédio há um tempo, mas não com frequência, então eu já sabia as regras. Não sei exatamente como que isso virou alguma coisa assim dentro do colégio, mas eu sei que sexta-feira, toda sexta-feira acabava a aula, a gente encontrava na casa do amigo para jogar. E, cara, tinha os que se destacavam ali, né, no home game, costumavam ganhar mais. Tem, tem o Poleta, que é o Matheus Policarpo, que é profissional hoje em dia também. Mas ele não era do colégio, acho que ele descobriu o nosso home game pela internet, assim. Então tem um outro ainda que tá na cena do poker ali, mas a maioria Home é game ruim só do cacete, hein, Iago? recreativo. Porra, era ruim pros caras mesmo jogar comigo naquela época. Você logo que começou o home game, você entendeu que o poker era um jogo de habilidade, que dava, que tinha um dinheiro ali, que dava para ganhar e que dava para bater nos caras? Cara, mais ou menos, já tinha essa conversa de longo prazo, longo prazo. Só que eu fui entender isso de fato pela minha formação na área matemática, né? E aí ver o gráfico do Du, como é que funcionava, entender os conceitos de variância matematicamente assim, retorno esperado. Acho que na época eu não tinha isso tanto na minha cabeça e a gente só viu o pessoal de casa de pôquer assim. Falando, esse longo prazo vai chegar quando? Não sei o quê. Parecia conversa para boi dormir, apesar de que parecia que dava para ganhar, tipo assim, não tinha tanta referência assim que mostrasse, que eu visse na prática um gráfico ali, alguma coisa do tipo. Então ficava aquela suspeita, assim. Acho que o Dudu entendeu isso antes de mim. Perfeito. E aí vocês entram para a faculdade, você entra para a mesma faculdade dele, correto? É, o mesmo curso, o Você mesmo falou ano. que era controladoria e finanças. Sim. E como que está a presença do poker nesse momento da vida que vocês estão fazendo faculdade? A gente fazia uns jogos no DA, né? Que é onde tem a sinuca ali, não sei o que, quando tinha um intervalo, a gente fazia uns jogos lá, mas não era bem. Era poker, mas a gente flipava ali. Cada um recebe carta aleatório, que bater aqui, que ganhou um dinheiro pra lá. Então gostava de um gameballzinho assim relacionado a poker. Na minha perspectiva, eu tava parado. Acho que não. Acho que só no meio da faculdade. Eu sei que com 19 anos. Com 19 anos eu fiquei em segundo num torneio grande aqui de BH, um BHPS. Então, com 19 anos eu ganhei R$ 20.000 em segundo Transmitido? lugar. Não sei se foi transmitido ao vivo, não, no primeiro BHPS que teve no Sierra. Uhum. Eu ganhei R$ 20.000, que pra mim era tipo assim, Tô dinheiro rico. pra caralho. Tava Ah, rico. Então, isso era mais ou menos época de faculdade, talvez tenha durado um pouco no início ali, mas bem rápido eu já me afastei do poker assim e me dediquei mais à faculdade mesmo, enquanto o Dudu já tinha os contatos dele, o Max, que ele jogava pro Max, que já era um profissional que ele conheceu em outra faculdade até, na PUC, e foi tomando o rumo dele para dentro do poker, mas eu tava com pouco contato com o poker assim, no início da perfeito. E faculdade. aí você forma, você vai para aquele primeiro emprego, que é o quê? O emprego onde você está tomando esporro. Porque não é no Nubank que você está tomando esporro, eu imagino. Não, mas então só para complementar, meio que no início da faculdade eu dou uma distanciada do poker
Mas tem um momento no meio da faculdade, no meio para o final, assim, que eu tenho uma prova no outro dia, que eu tô de saco cheio, que eu não quero fazer de jeito nenhum, que eu levanto e falo para meus pais, ó, não, não vou fazer essa prova, não quero mais estudar, eu vou... E essa época eu dava aula de natação para os meus pais, para o meu pai, se não me engano. Eu vou jogar pôquer e vão me dar uma chance, não sei o quê. E aí, nisso o Dudu já era profissional também. Aí eu fui pedir US$ 100 emprestado para ele. Então, tipo assim, não tinha dinheiro nenhum, só coragem mesmo. Aí parei de ir na faculdade, tranquei a matrícula. Aí com esses US$ 100, eu fiz esses US$ 100 virar US$ 10.000 em tipo um mês. E depois, nos 2 meses seguintes, eu derreti US$ 5.000, fora que ganhei dinheiro assim. Vislumbrei, fui gastando com roupa, essas coisas, festa. E aí eu fiquei com medo, né? Entrou primeiro a dar um swing, eu não tava, não tinha uma comunidade nem nada, eu assustei com essa down. Aí eu decidi voltar para a faculdade de novo e afastar do poker novamente. Transformar US$ 100 em US$ 10.000 me parece muito mais uma puta sorte do que uma do que um talentoso Iago Botelho fazendo as coisas corretas ou não. Você tá com a leitura afiada. Acho que foi, tipo assim, eu peguei um satélite que deu vaga, eu puxei a vaga do satélite, deu vaga pro torneio mais caro, esse torneio mais caro era turbo. Acho que foi uns dois torneios assim, mas o principal foi esse que eu joguei o satélite, então, tipo, foi uma runada absurda mesmo. E a É. sensação é: eu sou Deus desse jogo, ninguém entendeu nada e eu galáxias. Cara, eu não lembro muito bem dessa época, não, pra falar a verdade. Tem uns 10 anos isso, tô com 31 anos hoje, tinha uns 21, 22. É... não sei te falar como foi a sensação na época, não, mas eu lembro da sensação de quando eu comecei a perder, né? De que, tipo assim, eu assustei, Quem apanha lembra, né? Quem bate esquece. e aí eu tinha que decidir se eu ia voltar pra faculdade, senão eu ia perder minha vaga, né? Eu posso trancar a matrícula durante um semestre e depois, tchau. Aí eu falei, não, vamos voltar a estudar, que esse negócio de baralho aqui eu não sei, não. Aí voltou a estudar, na hora que você volta a estudar, você zera poker, largou tudo. Larguei tudo com rara frequência, por exemplo, um Sunday Million de aniversário. Aí o Dudu já tinha escritório, ia lá jogar, mas Jogar com dinheiro próprio, porque o universitário não tem dinheiro. Quer dizer, o Dudu te botava para jogar os torneios ou não? não, eu não me cavalava, não. Eu dava aula de natação pro meu pai durante um tempo. Eu estagiei. Respeitosa, dando aula de natação para seu pai, US$ 215, US$ 109. É dinheiro pra cacete, né? Tinha um estágio. Durante um tempo antes de eu começar a trabalhar, eu tinha a mesada do meu pai ali, tinha uma graninha guardada. Te confesso que eu não sei exatamente de onde saíam esses dólares, não, mas os dólares estavam lá para eu jogar. Entendi, que demais. Dinheiro meu, tipo assim, sem gestão nenhuma, né? Só tava, igual estaria fazendo uma viagem com ele de R$ 1.000, tava gastando R$ 1.000 no poker ali, não é como se eu tivesse dinheiro para estar jogando aquilo ali, tava só me divertindo irresponsavelmente. Maravilhoso, maravilhoso. Muito justo, inclusive, e é a base do pôquer, né? São pessoas que se divertem É, jogando pôquer antes de virarem donos de braceletes da WSOP. Iago, e aí você vai para o emprego. Eu imagino que o emprego, quando você está tomando esporro, ele aconteceu em São Paulo ou ele aconteceu em Belo Horizonte? ele aconteceu em São Paulo. Aham. E aí você está em São Paulo, você já está na Faria Lima? Tô. Lá em São Paulo, essa cultura do mercado financeiro, principalmente da área específica que eu trabalhava, que a gente chama de M&A, né, fusões, aquisições, tá? Assessoria para vender empresa ou ajudar uma empresa que quer entrar no Brasil, por exemplo, a comprar uma empresa aqui, uma parte estratégica assim. Só que a cultura, assim, é de querer ganhar muito dinheiro, de ser faca na caveira e não ter qualidade de vida nenhuma, é só trabalhar o máximo possível mesmo. Apesar de que eu trabalhava em uma boutique, tem as boutiques que prestam esse serviço e tem os bancos de investimento. Geralmente a cultura dentro dos bancos é mais hardcore do que nas boutiques. As boutiques geralmente é de um dono próprio, né? Alguém do mercado financeiro abriu. Mas geralmente esse dono saiu de um banco também, então ele tá com, com a mesma cabeça ali. Mas então era mais tranquilo do que se eu tivesse trabalhado num banco, mas mesmo assim, porque eu estava acostumado, que é o padrão de trabalhar em Belo Horizonte,
é um pouco mais hostil, mas sou extremamente grato assim, ao período que eu passei lá, porque lá eu aprendi a trabalhar de verdade também, né? O paulista para Entendi. trabalhar é diferenciado. E zero poker, quer dizer, porque você imagina que na hora que você chega numa cidade nova, o H2 está ali te chamando, vem neném. Você tem o poker online no final de semana, apesar de estar trabalhando vários finais de semana. Qual que era a relação com o poker naquele momento? Nenhuma, viu? Tava 100% depois que eu larguei aquela tentativa, né, de ser um jogador profissional que eu levantei e pedi, falei para meus pais que eu não ia jogar, que eu não ia estudar mais, que eu ia jogar. Aí eu fiquei com medinho de dar o swing e não joguei mais não. Foquei na faculdade, apesar de ter demorado 6 anos e meio para formar. Então meu Muito foco não justo. foi num curso de 4, né? O meu foco não foi tão grande assim. Então, até o final da faculdade, o início da minha carreira profissional ali, não tem contato nenhum com o poker, não. Tava focando só no trabalho mesmo. E nem no Nubank. Não, no Nubank também não. Tava só trabalhando mesmo. Perfeito. E um dia te enche o saco. Esse copo foi enchendo aos poucos ou ele ou foi uma treta que gerou, vou largar tudo e vou viver da minha arte? Não, assim, tipo, eu tinha uma reclamação com relação ao ambiente que eu trabalhava nesse primeiro emprego na Faria Lima, mas não com relação ao meu trabalho em si. Eu gostava de trabalhar com assessoria para fusões e aquisições. E com o Nubank, eu estava feliz com relação a ser home office, e a cultura interna, de ser mais conversado do que esculachado. Mas eu tinha um problema com o que eu fazia, que eu estava tendo que aprender a programar. E meio que, tipo assim, era o que eles falavam que eu precisava aprender a programar porque eu ia mexer com um volume de dados muito grande que eu, por exemplo, não poderia mexer no Excel, que o Excel não comporta, que é a ferramenta que eu estava acostumado a mexer e que ia ser só um período até eu aprender a mexer, que isso é só uma fase um pouco mais difícil, e uma ferramenta, né? Que o importante era o raciocínio para você resolver problemas e usar a programação, as ferramentas ali para poder chegar na solução, descobrir o problema que você quer. Mas eu estava tendo muita dificuldade, muita encheção de saco para aprender a programar. E e acho que foi isso. Então, aí eu também, antes de pedir demissão para jogar poker no Nubank, eu tentei fazer uma transição interna ali, que tinha a área do Nubank que investia em outras empresas, então eles faziam essas análises para comprar outras empresas, que era basicamente o que eu trabalhava antes, só que antes eu trabalhava como intermediário, só que tinha essa área agora diretamente no comprador da empresa, né? E aí, só que eu tinha que ter pelo menos X tempo de casa para poder fazer essa troca, não sei o que, não aconteceu. E aí o Dudu tava ganhando tudo. Aí deu a louca ali, acho que tá morando em Itacaré também, soltou um parafuso ou outro da minha cabeça ali. Acho que se eu tivesse, né, dentro da minha estrutura familiar, dos meus amigos, ou dentro da cidade, assim, talvez não tivesse tido essa coragem toda. Maravilhoso. Aí você liga pro Dudu, fala, vou largar tudo, vou viver de pôquer, e o Dudu vira e fala assim, não vai não, nem fudendo. Eu pergunto, né, se tem dinheiro para ganhar, e ele fala que sim, mas que não é bem assim, não. É difícil ganhar o dinheiro que eu estava ganhando no Nubank no Poker Online, demorar um tempo, eu tentar conciliar os dois durante o tempo, ver se era isso mesmo que eu queria. Tinha Mas uma rede de proteção ali, quer dizer, você já tinha construído uma grana que daria para viver, porque o poker, eu vinha conversando com o Saulo Costa, que é jogador de cash game, é o nosso próximo entrevistado, apesar da entrevista dele ter sido gravada um dia antes da entrevista que estamos gravando, e ele vinha falando o seguinte, que o poker, como qualquer outra profissão, ele leva um tempo para formação do jogador, né? Que como aham. qualquer, como você no mercado financeiro ali, levou um tempo para se formar, ou como um engenheiro, um médico, um advogado, ou qualquer profissão, que o poker leva ali um tempo. Você tinha ali alguns anos ou alguns meses para viver sem precisar depender de nada do poker? Tinha, mas acho que não era o suficiente, não. Acho que foi uma decisão não muito mais baseada no emocional do que o racional ali. Eu lembro que eu comecei, propus até um bankroll de US$ 2.000 para eu Uhum. jogar torneio de no máximo até US$ 10. E o dinheiro que sobrasse era para eu me manter ali, se não me engano, algo em torno de R$ 40.000.
Então, era menos de um ano de vida com a vida que eu estava levando lá em Itacaré, tendo que pagar o aluguel, morando sozinho, etc. E voltando para BH com alguma frequência para visitar minha família, meus amigos. Mas em algum momento, conversando com meu pai ali, ele sugeriu que eu voltasse para casa, né, justamente para estar perto da comunidade do poker aqui de Belo Horizonte e diminuir custo. Então aí esses R$ 40.000 acabaram virando mais dinheiro quando eu voltei a morar com os meus pais. Perfeito. E na hora que você volta para casa, você volta com o coração partidaço? Ah, eu estava muito feliz em Itacaré, né? Tinha descobrido descoberto um lifestyle muito da hora, assim, de me relacionar com o esporte de novo, né? Que eu estava parado um tempão, de chegar final de semana e já tá na praia, só praia paradisíaca, trilha. E ao mesmo tempo aquele sentimento de que, porra, tô dando um passo para trás, né? Meio que já tava com a carreira, não que eu estivesse com a vida resolvida, mas com a carreira resolvida, caminho direcionado ali, já tinha saído de casa e de repente eu tô largando tudo sem garantia nenhuma de que o negócio vai dar certo, para jogar poker baratinho e morar na casa dos meus pais, então isso deu uma sacudida assim, mas tava confiante de que eu ia conseguir fazer dar certo. Perfeito. Você construiu um conhecimento, teve dois empregos, trabalhou, preparou, viveu aquilo. Eu imagino que na hora que você vem para o poker, você vem e fala o seguinte, cara, eu vou agora no poker, eu preciso estruturar uma forma de eu adquirir conhecimento, porque, evidentemente, você não está planejando sentar a bunda e jogar, só jogar, jogar. Quer dizer, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer como você fez para ter o sucesso que você teve no mercado que você teve. Então a referência que eu tinha era o Dudu, né? Uhum. E aí, pô, acho que eu comecei mais jogando mesmo, até porque eu não tinha acesso a ferramenta nenhuma. E, e até para ganhar experiência de novo, né? Tinha muito tempo que eu não jogava poker e parte do estudo vem dentro do jogo também, né? Apesar de que eu não tinha a mínima noção de para onde que ia correr a bola ali, se eu tava estudando, se eu não tava, só tava jogando e começando do começo ali. Na verdade, comecei a jogar lá em Itacaré ainda, né? Morava no meio do mato, com a internet meio zoada, assim. Não foi muito boa ideia, não. Mas aí assim que eu voltei para Belo Horizonte, depois de um mês e pouco que eu tinha começado a jogar poker, aí comecei a ter mais conversa com o Dudu, o pessoal de poker do BH encontrava para tomar um final de semana, perguntava uma coisa aqui, outra coisa ali. Fui começando a ter acesso aos softwares de estudo, então na época eu tinha o Odin e acho que o GTO Wizard não tinha para MTT ainda. E eu lembro que, tipo assim, pela minha formação, eu queria um pouco de estrutura, né? E o Odin você só podia rodar uma mão a cada 20 segundos. Hoje em dia, o GTO Wizard te dá um reporte agregado, né? Eu quero saber qual que é a frequência de check dos board As, uma carta alta, uma carta baixa, As, uma carta média, uma carta baixa. Ele te dá, pega todos os boards possíveis, de tal posição para tal posição, e te dá aquela informação a qualquer frequência. E aí eu lembro de ter feito isso no planilha de Excel. De 20 em 20 segundos eu abria uma mão e anotava o resultado dela lá, as frequências. E eu lembro de que eu cheguei a ter uma ideia, pô, será que não dá para transformar isso num negócio, né? Então eu já vinha sistematizando. Maldita hora que eu larguei o negócio, porque o negócio era programação, porque a programação viria em ótima É, hora para o senhor, né? eu tenho que arrumar um programador que ajudasse a colocar minha ideia em prática ali. E só passou na cabeça, sabia que eu não ia conseguir tirar aquilo do papel. Interrompo rapidamente a entrevista do Iago para a gente falar do H2Bet. O H2Bet, claro, é a sua plataforma de apostas que você vai jogar para apoiar o nosso PokerCast, mas vai jogar com quem apoia o poker, com quem ajudou a construir o poker, com um site que é 100% legalizado, aceita Pix, moleza, moleza, bônus. Cara, é muita facilidade, bônus sem depósito, altas promoções, enfim, mude já para H2Bet. Apostas são para maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade. Vamos que vamos. E voltamos para Iago Botelho. Que demais, que legal. E a reação dos pais? Ah, então, eu não sei como é que é no bastidores, né, quando eu não estava perto, mas assim, eles descobriram quando eles foram me visitar lá em Itacaré.
Eu fui em Itacaré, no aeroporto em Ilhéus, pega um carro, ou pega um ônibus, pegaram um ônibus, e eu fui buscar esse carro lá na rodoviária de Itacaré. Aí, indo lá para casa, que eram uns 15 minutos da rodoviária, conversa vai, conversa bem, eles iam no Nubank. Aí eu, então, tô trabalhando lá mais não, tal, pedi demissão, vou começar a jogar poker agora. Aí já imagino, deve estar passando na cabeça deles, puta que pariu, ih, de novo, tal, isso. Então os bichos, tipo, pô, 20 e tantos, 27 anos eu tinha na época, né, criando um menino para tomar um rumo na vida e já podiam ficar mais tranquilos com relação ao meu futuro, assim, do nada eu solto uma bomba dessa. Então eu lembro de ter um silêncio imediato nos primeiros segundos, assim, até eles absorverem. Eu tenho certeza absoluta que eles ficaram preocupados, né? Tipo assim, acho que não tem como. Ainda mais do nada, né? Não é como se eu tivesse conciliado durante um tempo, sabia que eu era lucrativo, eu não sabia de nada, eu só confiava que eu ia conseguir fazer acontecer, que eu gostava do jogo. Então, não tem como você botar todas as suas fichas, né? Não tem como eles acreditar 100% que ia dar certo, mas sempre apoiaram 100%, principalmente meu pai, sempre trocando ideia ali. E então acho que foi uma reação de susto e de apoio ao longo do tempo, assim. Um susto inicial e apoio ao longo do tempo. Perfeito. Você está rodando mão no Odin, você está lançando as mãos na planilha do Excel, e esse vai ser um processo que provavelmente vai demorar para cacete para você chegar, por exemplo, na sua inspiração, que foi o nosso Eduardo Silva. E eu nem sabia se isso era um jeito certo de estudar, e não acho que é. Não. Tipo assim, eu tinha um Uhum. jeito melhor de eu usar meu tempo, mas eu tinha que começar de algum lugar. Tipo assim, eu sabia que eu não sabia se era o jeito certo, né? Tipo assim, eu não estava fazendo aquilo que eu tinha certeza, não, é assim que estudo. Mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E se no final das contas aquilo não fosse o que tinha que ser feito, pelo menos eu passei por aquele aprendizado, alguma coisa vai sobrar daquilo ali. Então, ficar decorando frequência, né? Beleza, vou betar 50% das vezes aqui, mas vou betar qual mão, por quê? Né? Então, não acho que é o jeito certo, não, mas. E aí. Então, eu começo jogando por conta, né? Eu lembro que eu pedi para ele me cavalar na época, ele tinha começado a, a ter 2 ou 3 cavalos ali. E naturalmente ele falou que não, né? Não fazia o menor sentido. Já tinha os caras que jogavam pra ele já tinha uma experiência de jogo, já jogava mais caro, ele ia ter que pegar cru do zero ali. E aí eu jogava por conta e ficava dependendo de, pô, eu ficava super entusiasmado de chegar no bar para trocar uma ideia com a galera do poker, que é onde eu tinha acesso a algum conteúdo ali. E Quem que era a galera? Quem que estava nesse bar? Quem que eram os reggae do bar? Matheus Cunha, Pedro Paulo, Hoffman GC, deixa eu ver quem mais na época ali. Fred Rai, jogador de cash, tava ali. Apesar de que esse aí não gosta de fugir um pouco do bar, mas de vez em quando aparecia ali também. Jardim, Bruno Jardim, Perfeito. essa galera. E eu fui jogando por conta durante 1 ano e meio, alguma coisa assim, um período que eu só com essa planilha de Excel e estudando. Sei lá, o que eu podia. Eu lembro que eu via vídeo, muita entrevista o tempo todo. Inclusive, eu lembro de ter visto a entrevista do Dudu com você no início e tem uma coisa que me marcou muito, que é ele falando pra câmera assim: quem quiser uma dica, não mexe no celular durante o grind, né? Não dá, tal. Eu falei, não, bota fé. Eu comecei a deixar o celular de lado ali. Mas foi um estudo mais ou menos. E eu seguia muito o que o Dudu falava nesse tempo que eu jogava por conta, então eu perguntava como é que estuda. Ele falou, tem que ter o HRC. Aí eu comprava HRC. Aí eu tava jogando só no notebook. Aí ele falou, tem que comprar um monitor 4K. Aí eu tive uma forra, eu cheguei a ficar 40K up nesses primeiro 1 ano e meio assim. Aí eu aluguei um escritório, porque o Dudu antes tinha um escritório com Jardim, Fred Rai, com Cunha. E esse escritório tinha acabado depois de uns 4 anos ali. E aí, e aí eu vendo aquilo me parecia um ambiente legal pra caramba, tal. E assim que eu fiz dinheiro, eu decidi que eu queria não jogar na casa dos meus pais, no meu quarto ali, aluguei um escritório. E o Dudu tava nessa transição, tinha acabado de sair do escritório, acabou vindo pra cá, então é mais uma fonte de aprendizado, ter acesso diretamente. Pô, tô jogando uma mão aqui, acaba a mão, eu pergunto pra ele, ô, joguei assim e tal, o que é que você faria?
Então já é mais uma fonte de aprendizado aí. Até os meus 40K de lucro virarem 5.000, porque eu peguei uma downswing enorme. E foi quando eu entrei para o Never Standard, um time de poker aqui de BH, Perfeito. O Never Standard do do Ketzer, Sabino e Carboneira. exatamente. E quer dizer que passou pelo PokerCast. E conta para mim como é que foi esse processo. De repente você entra para o time e aí mudou completamente. Você pode estar jogando, tendo aula e vivendo a vida do Never Standard enquanto você está no escritório do Dudu? A vida segue normal? Segue normal, os horários das aulas geralmente era de manhã, o Dudu não chega no escritório antes de 1 hora da tarde, então isso não me atrapalhava nem ele. Uhum. É, Em que ano que você entra para o Never Standard? Eu comecei a jogar em outubro de 2021, foi mais ou menos um ano e meio. 2023, foi junho de 2023 ali. Uhum. Perfeito. E o quanto muda você estar numa estrutura de um time? Ah, muda bastante porque, primeiro que o momento veio muito a calhar para mim, por causa que eu sempre estudei sozinho, né? E daí eu tinha essa dúvida se eu estava estudando direito, se eu não estava. E ao mesmo tempo, o time estava surgindo quando eu peguei a maior downswing que eu tinha tido até então. Então, estava acabando os dólares e eu estava precisando de mais conhecimento. Pô, cara, o Keké estava despontando muito na época, o Sabino começou a jogar pro Keké, começou a despontar muito também. O Jardim não estava tendo um momento muito bom no poker antes de entrar pro Keké e depois começou a voar. Então, eu falei, uai, tem alguma coisa nessa água aí que eu tenho que beber. Então foi uma ideia boa e assim, acho que aprendi a conversar sobre poker de fato, né, estratégias, ideias, discutir as mãos assim dentro do Never Standard, né? Primeiro você começa com vergonhinha de falar, expor sua opinião, você vê que quem tá dando aula ali tem uma desenvoltura, um conhecimento maior que o seu, você tem medo de falar merda. Mas ao longo do tempo você pô, vai formando grupinhos dentro do time ali, alguém com mais intimidade, mesma ABI, etc. Eu fui aprendendo a conversar e explicar o que eu estava pensando. Então foi essencial ter acesso às aulas, né? Cada aula do Keké, por exemplo, era um evento assim, o pessoal gostava demais, o jeito dele de pensar o jogo é sensacional. Carboneira dando acesso a conteúdo sobre MDA, assim, mais presente respondendo a galera. Então eu tinha onde tirar minhas dúvidas ali, com quem, de fontes confiáveis, né? Então, e era um time pequeno também, né? Continua sendo, imagino. Quantos jogadores tinha? Uns, eu entrei no início do time, né? Então, entrei tinha um pouco menos, mas eu acho que o auge que chegou enquanto eu estava dentro do Never Standard foi por volta de 10 jogadores. Então, um contato mais próximo, assim, era possível com os coaches. E é isso, Perfeito. dá mais Você confiança de falou, saber que você está Jardim no caminho. entrou, estourou. O Iago entrou, estourou. Não sei quem entrou, estourou. Você entrou, estourou? Eu entrei com eles abaixando meu ABI, meu buy médio bastante, né? Mais do que eu esperava. Eu tava jogando uma BI 70 assim e cheguei jogando menos que a BI 20, a BI 15, mas era necessário também, né? Não foi à toa que eu peguei a fé de perder 90% que eu tinha ganhado. E não cheguei estourando, não. Né? Porque eu fiquei em terceiro, num BB11 ali, as coisas foram acontecendo. Aí eu lembro que eu também cravei um 25 que daqueles petzinho no GG Masters Bounty. Foi a minha primeira forma maior, assim, que deu uns US$ 7.000 na época no time, mas rapidão eu passei eles pra frente também numa downswing. As coisas foram acontecer, eu entrei em junho de 2023 lá para setembro de 2024. Mas apesar que, tipo assim, as forrinhas iam acontecendo e o Savino, que é o responsável pela grade ali, ia soltando as asas. Lá é um dos principais pontos que eu achei do Never Standard, assim, aí você vai mostrando resultado e disciplina para estudar ali, eles soltam as asas mais rápido que eu imagino que aconteça em outros times. Então, vi uma forrinha ou outra ali, mas nada de despontar sinistro igual eles tinham despontado Jardim, sabe? E Perfeito. Uma coisa que você conta a respeito da sua carreira, na hora que a gente fala dos títulos, é dar o swing, dar o swing, dar o swing até o big hit, quer dizer, uma coisa de estilo de jogo.
Quando você está no time, você tem que adaptar para uma forma diferente? Não, tipo assim, o que ajudou é que lá tinha a política de um rebuy no máximo, né? E, obviamente, a grade é montada, estruturada de forma que, pô, você joga por conta, você quer jogar sempre o topo da grade ali, não quer pegar os baratinhos. Lá, o seu topo da grade é aquele, você pode jogar só aquele torneio de US$ 55, por exemplo, e é isso. Então, tipo assim, acho que ficava mais controlado um pouco o ferro durante, enquanto eu tava no Never Standard. Não lembro de ter mudado muito esse padrão, não. Inclusive, o Sabino queria baixar meus barrinhos durante a série W Cup de 2023. Enfim, não lembro. Acho que foi Scoop de 2024. Não, foi W Cup de 2023, né? E, e eu falei, não, velho, olha aqui minhas estatísticas, tô ganhando bem, espera acabar a série. E aí eu fui e ganhei meu primeiro W Cup com um phase de torneio de US$ 30 mil. Ó, de 30 mil jogadores, pagou US$ 65 mil. Mas enfim, não tive que adaptar muito meu jogo em função do time. Fui adaptando porque eu fui aprendendo mais, né? Mas não mudou esse padrão muito, não. Quanto tempo você dura no Never Standard? Quase um ano e meio também. Comecei em junho no contrato com eles e assim que eu pego o FT do ACR junto com a FT do WCUP, uma semana depois assim de conversa, eu acabei optando por não jogar mais, apesar de ter participado da comunidade ainda durante um tempo. Perfeito. Você entra no Never Standard jogando em quais stakes e sai do time jogando em quais stakes? Acho que comecei jogando alguma coisa entre no meio 17 ali. Acho que foi isso que eu comecei jogando lá. E na série eu tava jogando um pouco mais caro do que eu tava jogando no dia a dia de fora de série, W Cup, né? Mas chutaria que na série meu buy-in médio estava em torno de 100, cento e poucos, assim, um ano e 4 meses de time, assim. E no momento que você sai do time, você está jogando esse average buy-in. Então, antes da série começar, eu devia estar jogando no ABI 75, 80. Ah, Aí tá, foi para perfeito. 100, 110 durante a série. Aí depois da série eu tava com dinheiro, né? E depende da minha responsabilidade de quanto Depois que da decidir série, o momento que depois. você sai é quando você crava o main event medium do W Cup por US$ 442 mil? Que ele veio junto com o FT no dia anterior do main event da CR também, né? De mil, deu mais uns US$ 75 mil ali. Que homem, Então veio a forra mais de gorda. $500 milhão. Mas que aí não era tudo meu, né? Tinha Claro, claro. Mas uns. aí, quer dizer, forramos e bateu no ombro e obrigado? Acho que foi, foi mais ou menos isso. Troquei ideia com o Sabino assim. Ele sugeriu que eu continuasse no time, na comunidade, dando aula pro pessoal, mas ele sabia que eu ia querer jogar mais caro, né? Ele já tinha soltado as minhas asas, estava jogando torneio de US$ 500. Isso aconteceu também antes dessas cravadas. Eu tava no ferro grande no time, fiquei em segundo no 500 de domingo, que deu mais de US$ 100 mil ali. Então tem isso aí incorporado na forra da época. Mas ele sabia que eu ia querer jogar mais caro, então ia acabar ficando um pouco discrepante meu buy-in com o resto do time. É um time pequeno, então podia ser que, tipo assim, às vezes o lucro que o time estava dando num buy-in menor pudesse ser que se vê só para pagar um down swing meu e ter um descasamento ali. Então acho que foi um entendimento mútuo e eles entenderam também que era um sonho, assim, uma vontade minha. Eu comecei jogando por conta e queria jogar por conta mesmo. Maravilhoso. E aí o senhor vai para a carreira solo e na carreira solo perdemos as travas toda? Quer dizer, agora a gente pode ir na loucura, pode dar o Bahia que queremos, é isso? Eu não lembro como é que tava bem minha gestão de bankroll, assim, mas não comecei a jogar muito caro logo imediatamente, não. Mas o que aconteceu, assim, acabou o W Cup em outubro e em novembro teve o WSOP. E aí, ó, teve o BSOP Millions. E Uhum, aí no BSOP Millions eu fui e fiz 2 meses de final e aí saí com dinheiro bom pra frente. E aí isso foi em novembro, né? Em dezembro fui para Punta. Aí esse resultado que você falou aí no início, que era de 182 mil, na verdade deu uns 120 para mim, que a gente fez no Four-Handed. E aí uhum. então ganhei mais um dinheiro ali. Então acho Engraçado que os resultados de BSOP eles não estão no Random Mob. Então, talvez com outro nome, pode ser, porque só aparecem os resultados do Uruguai. né?
Aí eu não acho que eu tenha jogado tanto online durante esse período pós-série W Cup, não, né? Acho que foi mais essa questão do live aí. E aí acabou entrando mais dinheiro nesses dois lives. Aí que eu acho que eu comecei a soltar um pouco mais as asas mesmo. Perfeito. E aí você começa a julgar e como que é a gestão de banca nesse momento do Iago? Eu acabei de achar suas mesas finais no BSOP, tá aqui. Uma sexta colocação no 7500 LAPT Grand Final, que dá 157 mil reais, e 15K no Limit Holder Six Max Challenge, um torneio difícil pra caramba, que você pega uma terceira colocação para 167 mil reais também, pelo amor de Deus, belos resultados, hein, senhor? Que homem. Tava chato nessa época, né? Eu Não, imagino. e esse Não, Six tem que estar Max. chato até hoje, cacete. E esse Six Max foi engraçado que eu já tava com o voo marcado para ir no dia que seria o Day 2 do Six Max. Aí eu tinha acabado de cair, não sei de qual torneio, talvez do LAPT. Aí eu passei pelo Carlos Leves, dono do CL Time ali. Ele falou: "Ô, tá chegando o Max Late do Six Max, bora?" Eu, nossa, será, velho? Só torneio difícil, igual você mencionou, eu tenho que viajar amanhã. Eu falei: então vamos embora. Aí eu acho que eu dei uma perto do Max Leite e outra do Max Leite original ainda. Aí eu e ele pegamos a mesa final e eu eliminei ele. Então o cara me chama pro torneio e eu elimino ele na mesa final, é palhaçada. Não, tradição clássica, né? Chamar piranha para jogo, meu amigo, é pedir para ser eliminado, né? Isso aí eu não, não precisa ser um cara de superstições para poder saber que você não chama malandro para jogo, né? Não, isso aí foi sacanagem. Foi mal, Carlinhos, tamo junto. O Mas Carlos Leves está me devendo uma presença aqui no PokerCast, está me enrolando, real oficial. Então, se estiver ouvindo, Carlos, o senhor, estou de olho no senhor, que confirmou que vem e não para de viajar. esse é brabo, esse tem que vir mesmo. Tem que escutar aqui como tem para falar. Mas você perguntou com relação à minha gestão de bankroll na época, ainda estava bem controlada. Na Assim, eu época e lembro, hoje. na época, assim, depois dessa de dezembro do ano passado, eu lembro que eu ainda, tipo assim, jogava o GG Masters de domingo, né, que é o melhor torneio de US$ 1.000 do online, assim, atualmente, eu imagino, que é freeze out e tal. Eu jogava ele vendendo. Colocava US$ 600 do meu dinheiro, US$ 400 eu vendia lá no GG. E comecei disciplinado, assim, essa primeira experiência minha tendo dinheiro. Eu acho que comecei relativamente disciplinado, assim. Mas acho que eu fui perdendo um pouco a linha durante um tempo. Que eu lembro que antes do Scoop, eu cheguei a pegar um ferro de 100 mil, aí eu ganhei um Scoop de 50 mil, então busquei metade do ferro só. Aí depois eu passei esses 50 mil durante a série, até que eu brinquei o meio evento ali. Então, acho que eu dei uma desregulada assim com os buy-ins, não podia ter pegado um ferro tão grande, não. Perfeito. E aí chega esse momento que vem um bracelete da WSOP. É claro, o bracelete te dá a notoriedade, né? Te coloca entre os 48 braceletes brasileiros, são menos, né? Porque só o Yuri tem um monte de bracelete. Então, poucos são os brasileiros que têm bracelete. Quer dizer, te importa pra caramba você saber que você é dono de um bracelete da WSOP? Cara, pra ser sincero mesmo, eu fiquei mais feliz com os main events do W Scoop e Scoop, né? Tipo assim, eles têm mais tradição no cenário online, né? Óbvio que a WSOP tem mais relevância, mas o WSOP online é um formato mais novo, eu imagino. E ao mesmo tempo que esses dois significaram marcos na minha vida, assim, um de que foi a primeira vez que eu tinha dinheiro de verdade, consegui jogar por conta de novo. O outro foi para aumentar esse dinheiro de verdade que eu já tinha e me deixar, tipo assim, porra, tranquilo. E essa, porque é uma mistura dos dois, né? O reconhecimento, o troféu, o dinheiro. E essa da WSOP, como eu falei que eu estava um pouco descontrolado com os bains, a forra veio só para tapar ferro, né? Eu tava numa downswing de US$ 200 mil ali. Então, acabou que ficou elas por elas, mais o bracelete, o que não deu um tchan tão grande quanto aconteceu nos outros dois ali. Mas é óbvio que é incrível, né? Eu sei que é um título, algo perseguido por muitos jogadores ao longo de muito tempo de carreira, né? E eu tão rápido conseguir acertar uma dessa é legal demais.
E você vai para a WSOP Paradise, quer dizer, ele te dá uma vaga na WSOP Paradise. O que que acontece quando você ganha um bracelete com relação à WSOP que vai acontecer no final do ano em Bahamas? É, você ganha. Eu não sei se o GG tira isso do prize pool, ou se é um free roll. Todo campeão do WSOP Online ganha um pacote no valor de US$ 30.000 que dá o buy-in do torneio de 26 mil, mais US$ 4.000, que equivale a não sei quantas diárias, acho que 10 diárias lá no resort. E eu acho que eu tenho opção, né, de vender esse bilhete ou deixar expirar e ele vira dinheiro. Não sei se eu consigo recuperar todos os 30 mil. Mas acho que vai depender aí do. Tipo, estamos no meio da série ainda, né? Ainda nem rolou os main events. Eu acho que se eu pegar um ferro relativamente grande daqui para frente, eu acho que eu vou só realizar esse dinheiro mesmo e evitar de jogar um torneio de US$ 26.000. Mas se eu estiver bem ali, lógico que eu vou aparecer. E que se diga, o PokerCast tem como tradição regular as contas e o senhor, ontem ou anteontem, passou gigante para o dia seguinte do main event. Nossa senhora, isso aí foi a melhor notícia dos últimos tempos. Melhor até que ganhar bracelete. Eu lembro que ano passado, no torneio de US$ 150 Mister, ano passado, eu jogava pro Never Standard. Então foi ano passado mesmo. Eu ganhei um ticket de US$ 5.000 para esse meio evento. E aí eu decidi jogar só no último flight e o último classificatório. O último classificatório ele funciona diferente dos demais, né? Os classificatórios vão acontecendo no dia a dia, ele passa 10% do field, e esse é por tempo. Então deu X horas de jogo ali e acabou. Quem tiver vivo passou. Então acaba passando um pouco mais, uns 13% dos jogadores passam pro dia 2. E eu tava assim, faltando 3 minutos para passar pro dia 2. O GG me manda um Aze Rei off no big, o CL da mesa dá win lá do cutoff. Aí eu penso, não sei se eu tenho que pagar isso aqui, se eu não tenho, se eu só ir foldando, eu garanto que eu ganho pelo menos US$ 10.000 ali, né? Realizo 5 mil, ganho mais 5 mil de prize aí no dia 2. Eu Já decidi, passa ITM. decidi pagar, e por mais que o rei, por esse CL ia ser wide, cara, tinha um par de 7 era um flip, eu perdi, então foi uma frustração muito grande. Aí agora chegou esse ano, tava com dinheiro para dar bala no pelo, né? E assim, eu tava no meio dessa downswing de US$ 200.000, já tinha dado umas duas, três balas desse meio evento. Aí eu já acho que eu não ia poder dar tantas balas mais, né? Mas aí veio o bracelete, eu dei mais um tirinho na quarta-feira e passei enorme, não, bom demais, super animado para jogar esse torneio segundo. Que homem maravilhoso, que homem maravilhoso. Agora eu vou para assuntos polêmicos, meu caro Botelho. A gente vai caminhando para a parte final da nossa entrevista. Palavras do Dudu. Ele falou que a Europa só tem prédio velho, não gosta de Las Vegas e falou que Punta é terra de maconheiro. Ele gosta mesmo de Itacaré, na Bahia. É mais ou menos por aí. A Europa tem comida boa ali, Não, Itália ele e tal. falar que um cara de Itacaré falar que Punta é lugar de maconheiro, bicho, eu vou te falar, tá? Tô puto, tô indignado. Mas o que eu falei, enfim, eu, eu tive essa sensação a primeira vez que eu fui para a Europa, né? Dentro da Eurostandard eu tive a oportunidade de ir lá jogar um EPT Paris e eu não sabia quando que eu ia poder voltar de novo. Você foi E aí, classificado? Você ganhou o satélite ou foi não, race? Como não, é que foi? não, eu só queria mesmo. Ah, o Dudu tinha ganhado o satélite, ele me ofereceu para ficar no hotel com ele, sem pagar hospedagem. Eu falei, vai, com hospedagem, dá para vender um pouco da reta aí, pessoal. O time pega um pouco, eu pego um pouco por fora. E fizemos um bem bolado ali. E aí eu aproveitei para viajar o resto da Europa ali depois do ferro do EPT. E foi essa sensação que eu tive, mas até porque também foi uma viagem mais sozinha, né? Eu passei pouco tempo ali em Paris. O EPT eu programei para jogar 2 ou 3 torneios, perdi rápido. E o resto da viagem foi sozinho. Então talvez essa falta de companhia tenha sido um problema ali. E eu senti isso, que a Europa não. A minha primeira impressão foi de que a Europa não era tão legal quanto eu imaginava. Eu senti que era só uns prédios velhos, pontudo, tudo igual e cinza. Não tudo igual, né? Que peito, que peito do malandro. Outra coisa maravilhosa que o Dudu contou, deixa eu ver, eu vou tocar o áudio dele. Gosta de jogar um xadrezinho também. Pode perguntar pra ele se é o xadrez durante os breaks, regular a conta. O cara gosta de chegar no break tá lá jogando 10 telas, 8 telas.
chega no intervalo de 5 minutos que ele tem ali para respirar, ele abre o xadrezinho, perturba ali, joga o xadrezinho. Ô, Iago, o senhor não mija, não? Quer dizer, 5 minutos a cada 55, e aí levanta, a cada hora são 5 minutos, vão jogar o xadrezinho, é isso mesmo? O Dudu é mijão, velho. Todo break ele mija. Mas aqui, ó. Minha garrafa tá cheia, eu não tomo água, esse que é o problema. Tem que tomar mais. Mas, mas eu fico entediado no break, não tem o que fazer, eu fico só esperando voltar para jogar de novo. Acho que eu tenho que reaprender a descansar meu cérebro ali, às vezes dar uma meditada, porque eu fico querendo continuar o jogo. Aí é um jeito de ocupar meu tempo, fazer uma ponte entre um break e outra, é jogar o xadrezinho ali. Você Gosto está jogando mais. xadrez contra pessoa real ou contra bot? Eu espero que pessoa real, né? De vez em quando aparecem as notícias ali de que eles aumentaram o meu rate um pouquinho porque alguém tava roubando, não sei o quê, mas em geral é pessoa real mesmo. Tá, mas como que você consegue jogar, se em 5 minutos, desculpa, sou um completo ignorante de xadrez, dá para jogar em 5 minutos, dá para jogar uma partida de xadrez? Então, você pode. Tem várias. É o mesmo jogo, mas tem vários tempos pré-determinados. Você pode jogar Uhum. 5 minutos para uma pessoa, 5 minutos para outra, 10 minutos, 10 minutos. Esse que eu gosto de jogar é o de 1 minuto. Que aí dá para jogar. Então dá para jogar até duas partidas, né? Cada um tem 1 minuto, então 2 minutos no máximo por partida. E aí, tipo assim, depois você tem uma experiência no xadrez, você já olha mais ou menos pro board, entende o que está acontecendo. Você consegue tomar uns movimentos um pouco mais automáticos, assim. Óbvio que eu não jogo tão bem. Não que eu seja bom também, tá? Eu sou ruim de xadrez. Mas não jogo tão bem quanto eu jogaria no de 10 minutos, mas o de 1 minuto me diverte. Às vezes também a boa parte do jogo é só na correria no final, né? Você não consegue dar checkmate, mas tá vendo que o tempo do cara tá acabando, o seu também. Aí você só fica mexendo a peça pro lado e pro outro ali e ganha do cara na correria. Tem esse aspecto do jogo do tempo também. Mas dá pra jogar, dar uns checkmate de vez em quando. Maravilhoso. Aquele estudo todo da Faculdade de Finanças, quer dizer, para quem falou da falta de controle de bankroll e da loucura que é a vida, deveria ter servido para alguma coisa. Serviu para alguma coisa? Quer dizer, fazer uma faculdade de finanças ajuda na gestão da carreira do poker? A gestão da carreira do. Pô, no início foi bom, né? Tipo assim, eu não tinha acesso, não sabia que Sharkscope existia, tinha os gráficos, por exemplo. Eu já tinha conhecimento de como montar um Excel. Eu mesmo anotava quais bains que eu estava entrando, qual foi o resultado, fazia a fórmula, cuspia aquilo num gráfico ali para mim e eu ver o que estava acontecendo, a organização, a disciplina de ter ali e o conhecimento de Excel, que não necessariamente você precisa formar em finanças para aprender a mexer em Excel, né? Mas que é mais Ajudou? a parte do estudo, né? Tipo assim, acho que ajuda um pouco em raciocínio lógico, tem muito contato com matemática, problem solving o tempo todo assim, mas ainda eu tenho esse aspecto emocional em questão de motivação, né? Tipo assim, às vezes isso está acontecendo com relação aos buy-ins, porque hoje em dia eu me motivo muito de sentar e jogar um torneio de US$ 1.000 de 40 pessoas na terça-feira ali, sabendo que é só os melhores do mundo estão ali. Mas é o que me motiva a sair de casa e jogar hoje em dia, porque eu quero jogar aquele torneio. Aí você olha pro Dudu, que tem muito mais resultado que eu, muito mais experiência que eu, muito melhor de jogo que eu, o bicho não joga esses torneios maiados. Então tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda com relação a o que me motiva a me disciplinar nesse sentido, mas eu acho que essa última downswing aí foi um bom aprendizado também. Maravilhoso. E por fim, o nick é Stack94. O que significa Stack94? Meu sobrenome é Sturzenecker, então é uma soma de algumas letras aí do meu sobrenome, e Ainda bem que você 94 usa, ainda bem que você usa Iago Botelho, porque para nós da mídia ia ser uma mão de obra fodida. é osso, né? Eu sempre tenho que soletrar meu nome, não tem jeito. E 94 é o ano que eu nasci. Aí somou os dois, eu também usava stack na época que eu jogava CS, aí ficou. Maravilhoso. Iago, que prazer falar com você, cara. Que legal. Muito obrigado. Obrigado pela presença, cara. Parabéns. Quanto resultado, que sejam os primeiros de muitos e que daqui a alguns anos a gente esteja gravando outra entrevista com mais bracelete, com mais vitórias e lembrando dessas histórias todas. Que honra te receber aqui no PokerCast. Lógico, vai rolar muito mais entrevista aí. Obrigado pelo espaço. Se Deus quiser, quando daqui terça-feira, quando eu cravar o meio evento do WSOP Online,
A gente emenda essa entrevista aí. Maravilhoso, quem sabe? Acho uma boa, hein? Olha, eu preciso fazer dois agradecimentos, claro, muito especiais. Um ao nosso querido Eduardo Silva, que tanto foi citado aqui, uma das maiores mentes do nosso poker, e também ao Diego Lopes, que fez o contato com a gente. Diego, um amigo de longa data, agora um colega de trabalho, um cara aqui espetacular. Na hora que eu vi os seus resultados, eu falei, cara, deixa eu ir lá, deixa eu ir atrás do Iago, não te conhecia, né, Iago? E o Didi fez essa ponte entre a gente. Que legal, que bacana, parabéns e que seja breve a nossa próxima. Lógico, valeu, carinho. Abraço, abraço, galera. Tamo Vamos que junto. vamos. Valeu. Marcelo Lanza, que homem, ganhou tudo e agora vai ter a conta regulada pelo PokerCast. Pelo jeito, não que ele estava precisando. Ultimamente. Exatamente. Não que ele estivesse precisando, mas é sempre bom dar mais uma calibrada, né? Mais Não um custa. ajuste fino. Cara, você viu o que aconteceu com o nosso Gabriel Tavares depois que ele deu a entrevista? Todo dia eu abro o código poker, tá o Gabriel. É impressionante, cara. É uma máquina. É uma máquina. Impressionante. Já era uma máquina e virou uma máquina, assim, é assustador. É Que homem, assustador mesmo. fenomenal. Que homem, mas sensacional a entrevista, bacana demais saber que tem mais um mineiro decolando para o nosso mundão das fichas. E, cara, GL máximo para ele e bora para cima. Semana que vem, Saulo Costa. Marcelo Lanza, vamos embora de redes sociais, mas não sem antes falarmos da GoStaking. A GoStaking é a primeira plataforma de staking de poker do Brasil. É gigante, tem o apoio também da Pay for Fun. Lá você anuncia suas cotas, compra cotas, tem os destaques, tem a segurança. Eu já avisei. Vou para o BSOP, vou jogar no BSOP e vou jogar também no H2 Fan Festival com cotas vendidas pela H2 Fan Festival. Então, para quem quer comprar lote na Lua, pode entrar lá e comprar cotas minhas na GoStaking, unindo poker e investimento. Vamos que vamos, Lanza. Então, redes sociais agora. Redes sociais, Lanza, você acompanhou meus stories das últimas 24 horas? Acompanhei. Cara, Guilherme Decour postou o seguinte: descobri a música da Runada. Enquanto ouvia, tirei o único Mystery Bounty bom da vida. Dois amigos do cast tiraram jackpot enquanto a ouviam. Eu imediatamente entrei no Instagram, perguntei para o Gui, falei, quanto que você está cobrando para contar que música que é? R$ 12. Falei, R$ 12? R$ 12? Eu não tenho superstição, mas peguei. E qual que é o Pix? Meu telefone. Peguei, mandei R$ 12 para ele. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Eu puxei com ele, eu filmei e mandei para ele, eu puxando um pote de 347 Big Blinds, o meu gráfico explodiu para cima. Foi a melhor sessão que eu faço em meses de pôquer. Por R$ 12. Por R$ 12. Por R$ 12. Eu botei a música em loop. Foi uma sessão de 1 hora e 24 minutos, 253 mãos. Eu ganhei R$ 573,90 e joguei expectativa de ganho normal, Lança. São ali, um bom jogador faz 10 Big Blinds a cada 100 mãos. Nessa sessão, eu fiz 174 de EV e 176 Big Blinds por 100 de ganhos. Perdão, 176 de EV e 174 de ganho. Inacreditável. 253 mãos mágicas. Só fiz o teste uma vez, mas não vejo a hora de estar daqui a pouquinho sentado, jogando e ouvindo aquele mantra maravilhoso. A pergunta que não quer calar: se alguém te mandar mensagem em inbox e pedir a música da Ronaldo, custa R$ 12. Sim. Pra saber, porque tem que manter a linha. Lanzinha, não é nem que custa R$ 12, é que eu não posso passar a música do Ronaldo para ninguém. Eu recebi muitas mensagens, perguntei para o Gui, falei, Gui, você quer me passar o Pix direto e eu já mando a música? Ele falou, não, porque eu tenho que avaliar candidato a candidato. É dois Loki conversando fiado, sério. Cara, então, ele está avaliando de candidato a candidato e ele aproveitou para tratar de um assunto muito sério enquanto isso, viu, Marcelo Lanza? Que foi o seguinte, realmente essa música é muito mágica, dois brothers que grindam pesado, cash, nunca tinham ganho jackpot e tal, não sei o que, depoimento do Calil, mas precisamos falar o oposto. O oposto atende pelo nome de Doga Doga. Ele é a personificação de um cemitério indígena de um filme de terror. Um cemitério indígena que joga PLO 5, fuma vape e assina OnlyFans. Sempre quando saio de call com ele, eu, no mínimo, faço umas 3 FTs e fecho a sessão up. Por que estou falando isso?
Porque no BSOP Millions eu estarei alugando o Dog Doga como zicador profissional. Perfeito para zicar o CL que está na sua canhota ou apenas alguém que você não goste. Se ele fosse um dia, ele seria sexta-feira 13. Tem até um filme chamado Cooler com Alec Baldwin, based on his exploits. Mas você pode estar pensando, não é meio bad contratar alguém para zicar? E o karma? E a lei da atração? Não, você não vai contratar ele para zicar. Você vai contratar ele para torcer para o seu oponente. E a sua aura de distrito industrial se encarregará do resto. Então, cara, não tem jeito de não seguir o Guilherme Decurro, o Sir12 nas redes sociais. Que homem, velho. Bicho. Torcedor do Tottenham. Sim, torcedor Ele é do torcedor Tottenham. do Tottenham. Ele é um cara Isso. diferenciado. Quantos torcedores do Tottenham no Brasil você conhece? Você começa por aí. E assim, é um empreendedor, né, do meio. Um Do empreendedor. empreendedor. Tá empreendendo, né? Tá Cara, o empreendendo. que ele É arrumou uma de Pix forma. de R$ 12, Lanza, É uma forma diferente de empreender. Por que não? exatamente, cara, que fenômeno, que fenômeno. Eu, como eu disse nos meus stories, eu tenho orgulho de não ser um cara supersticioso, de não ter superstições. Claro que tem coisa que você não faz, você não comemora antes, você levanta na hora do all-in call e tal, esse tipo de coisa, sim. Eu não sou Agora, supersticioso, não, mas eu levanto e pego a mochila com o lado direito do corpo e olho pro centro da mesa. Sério, entendi. Eu entendi. é exatamente isso, Lonzinha. E aí, cara, acontece o seguinte: eu não vejo a hora de ligar o meu mantra de novo e fazer mais outra sessão de grade. Recomendo, inclusive, que você faça isso também, viu? Mande os Não, 12 por mas, mim. não, mas antes eu tenho que mandar o inbox, então, né, para saber que eu tenho que ser avaliado, tem que entrar na lista, né? Algo me diz que você será aprovado, tá? Algo disso. Bem, depois dessa conversa fiada de sexta-feira à noite, vamos de finalização. PokerCastPlus.com.br é o nosso site, mas claro, você está no YouTube, é muito importante que você assine. A grande maioria dos nossos espectadores não assina o canal. Curtir, comentar, Spotify, Deezer, mandar para os amigos. Vamos que vamos, nos recomende, vamos fazer o PokerCast cada vez maior e vamos de dica cultural, Marcelo Lanza. Cara, eu comecei a ver a segunda temporada de Gen V, que saiu. É do universo de The Boys. Então, assim, é aquele estilão, né? Já começa daquele jeitão, me divirto com o universo e tudo mais. E, em paralelo, saiu o primeiro episódio da terceira temporada de Tulsa King, que é uma série que eu me divirto horrores com o Stallone, que essa tá na Paramount Plus, que, por acaso, nós, atleticanos, assinamos a Paramount Plus, né? É verdade. Por causa de jogos que só passam ali. Então, e ela estreou, e eu me divirto muito com aquele mafioso italiano maravilhoso. Maravilhoso, Lanza. Eu assisti dois mega filmes, cara, dois filmes excelentes. Nenhum é novo. Um chegou agora no Netflix, eu acho que ele chegou agora no Netflix, que é The Mule, do Clint Eastwood, com o Clint Eastwood. Ele é diretor e atua no filme, sobre um cara de 90 anos que começa a trabalhar para um cartel, traficando drogas, dirigindo. O filme é baseado numa história real, num conto baseado numa história real que saiu, acho que no New York Times. E, cara, que filmaço, que filmaço. Eu adoro os filmes do Clint Eastwood, adoro Menina de Ouro, tem um filme que Eu eu não curto me muita engano, coisa dele também, cara. ah, Eu curto muita coisa esqueci boa o, dele. o, o, o filme Gran Torino, que é demais, que é um filme muito incrível, e eu fiquei encantado com The Mule. E o filme, Lança, que certamente você sabe da história, eu não sei se você já viu o filme, que eu vi essa semana também, foi I, Tonya, ou Eu, Tônia, que é a respeito da Tonya Harding, aquela patinadora que em 1994, ou ela, ou o marido, ou enfim, alguém estoura o joelho da adversária dela num período de pré-Olimpíada. Ela é acusada dessa parada. Uma história sensacional, que foi muito bem contada pelo 30 for 30 da ESPN, e eu sabia que o filme era muito bom, mas eu não imaginei que ia ser tão bom. Eu fiquei encantado demais com o filme, com a forma deles fazerem, e achei simplesmente espetacular. Nota Sensacional. 10 mesmo. Sensacional. Então, e várias dicas para o seu final de semana.
Maravilhoso. Eu devia economizar dica, porque eu vou entrar no outubro, novembro e dezembro, que vão ser insanos. Mas, enfim, foi isso que eu vi essa semana. Foram 2 histórias reais incríveis. E por aqui ficamos, Marcelo Lanza. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela H2Bet, pela SX Poker e pela GoStake. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes, e a edição do maravilhoso Matheus Croto. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!